Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Paula e esse é o meu canal Feminismo em Movimento. Nele a gente debate diversos assuntos do cotidiano, a gente traz as notícias que estão mais recentes na nossa sociedade e nisso a gente vai conseguindo construir uma reflexão a respeito do assunto. O objetivo aqui é fazer a gente refletir. E na última semana nós fomos apresentados a um caso extremamente complexo de uma família que ficou 17 anos presa em cárcere privado, onde o agressor era o companheiro da vítima e pai de seus 2 filhos, de 17 e 22 anos. Foi um caso tão chocante, tão cruel, que deixou a própria polícia, que está acostumada a ver atrocidades, que está acostumada a ver coisas extremamente graves, sem ação. Relatos de policiais e bombeiros é que quando eles entraram no local, que viram a situação daquelas 3 pessoas, eles ficaram perdidos, sem saber o que fazer. E o que eu quero trazer aqui, o que eu quero refletir, o que eu quero tentar entender é como um conselho tutelar local, como o Ministério Público, que tinha ciência desse ocorrido há 2 anos, não tomou nenhuma atitude em relação a esse senhor, que prendia dentro de casa, amarrado com correntes e cordas, seus 2 filhos e sua companheira, agredia eles com fio, pau, com o que tivesse em mãos, que negava a eles o alimento necessário para viver. É tanto que os 2 filhos deles, de 19 e outro de 22 anos, parecem crianças de 10 anos de idade. Os relatos são chocantes, eles são subnutridos, eles estão anêmicos, eles estão muito magros. E essa violência cometida pelo próprio pai em nenhum momento foi interrompida por ninguém. Como alguém passa 17 anos preso dentro de casa, com os vizinhos tendo ciência de que algo está errado, denunciando e não chega ninguém para fazer nada. Como uma família inteira grita por socorro anos e anos e o Conselho Tutelar não aparece. O Conselho Tutelar respondeu o caso e disse que enviou ao Ministério Público denúncias e não sei o quê, e sobe o Ministério Público disse que não recebeu, e esse jogo de empurra, e só deixa muito claro, assim, quem não recebeu a notícia, a gente não sabe, mas quem não agiu, a gente sabe, que foram os órgãos competentes que deveriam agir, que deveriam ir lá e verificar que 3 pessoas estavam vivendo em condições subhumanas, estavam sendo torturadas durante 17 anos de suas vidas. Os filhos desse homem nunca foram à escola, nunca tiveram contato com a humanidade, sabe, de uma maneira sadia, nunca receberam um afeto. Então, assim, são pessoas que vão ter sua vida marcada para sempre, não se recupera de um caso desse. Como você recupera 2 adultos, que agora são adultos, se eles nunca tiveram contato com um ser humano? Além de sua mãe, que também era vítima, e de seu pai, que era seu algoz, seu agressor. Como é que esses 2 jovens vão conviver em sociedade com os traumas psicológicos e vão conviver com as limitações físicas ocasionadas pelos maus-tratos sofridos? 2 rapazes que não têm nem estatura de homem adulto, por falta de alimento, que não conseguem dialogar com precisão, que não conseguem conversar, por não ter esse contato, essa socialização que todo ser humano precisa, por não ter esse tratamento. O meu questionamento é: Conselho Tutelar, para que você serve? Me explica. Porque, teoricamente, a gente sabe para que serve um Conselho Tutelar. E é tanto que vizinhos denunciaram ao Conselho Tutelar e à polícia. Agora, para que servem certos representantes de Conselho Tutelar? Só para estar lá ganhando o seu salário ou para ir em busca de solução? Porque se denunciou e viu que não teve resposta, vai de novo. O seu trabalho, a sua função é essa. Procura um jornal, procura alguém competente que vá em busca de uma resolução. Você não pode... Gente, a gente não pode... Eu não consigo absorver o fato de que uma família vive presa anos e anos e anos e anos a fio. 2 desses anos o conselho sabendo que tá lá presa e não fazendo nada porque, encaminhamos a denúncia. Pois é, né? Let it go. Como é que a gente vive sabendo disso? Se a gente precisa, o conselho tá lá pra proteger quem precisa, pra prestar esse assistencialismo. Aí agora a família foi liberta de seu cativeiro. Gente... Ai, fica quieta, Zoe. A família agora foi liberta de seu cativeiro, teve alta do hospital e tá vivendo de favor na casa de uma irmã que diz que sempre procurou a irmã, mas que não conseguiu encontrar porque o agressor, que é primo delas, desconversava. Quando ela encontrou o número e ligou, ele bloqueou depois da primeira chamada, não conseguia falar com ela. Ela disse que chegou a pensar que a irmã estivesse morta. Uma pessoa que passa 17 anos presa, sabe? Sem expectativa de mais nada. E ela saiu agora, foi liberta do seu cativeiro, e qual a expectativa que ela tem? A gente precisa prestar uma assistência séria a essa família.
Porque já baixa a negligência dos órgãos competentes. Porque eu falo claramente, negligência. Porque quando se denuncia que uma família está sendo feita de refém, está presa em um cativeiro, não é uma coisa que você deixa para ir outro dia, não. É uma coisa que você vai investigar no ato. Porque só um órgão competente é que consegue fazer algo por essa família. Tudo bem, eu entendo que as repartições públicas estão abarrotadas de casos. O Conselho Tutelar é sempre sobrecarregado, o Ministério Público. Mas é um caso tão grave, que eu não consigo entender como que se permite deixar para amanhã. Os vizinhos relatam que o apelido do cidadão que agredia sua família era DJ, porque toda vez que a família começava a gritar, ele aumentava o som para abafar os gritos de socorro. Então, imagina o show de horrores que essa família viveu durante todos esses anos. Cruel demais você imaginar que o ser humano chegou a esse ponto. E é muito mais cruel ainda saber que uma sociedade, uma parcela da sociedade sabia da existência desse caso e não fez nada. Deixou lá. E agora que ninguém fez nada, que libertaram essas 3 pessoas, simplesmente largou-se lá e vivam. Como? Não sabem viver. Essa mulher está cheia de traumas, essas crianças nem se falam, esses jovens nem se falam. Como é que eles vão viver? E eu não falo nem viver em sua plenitude, porque eu acho muito difícil, depois de um trauma desse, alguém conseguir ter uma vida 100% normal, né? Dentro do que é considerado normal na sociedade. Mas buscar o melhor possível para essas pessoas. Estão recolhendo doações em centros de assistência para doar essa família, mas o que eu quero saber é o que é que vai ser feito por parte dos órgãos locais, de verdade. Porque a gente precisa entender. E a lei? O que é que vai fazer com este homem? Porque ele não pode estar solto, ele não pode ser liberado daqui a um tempo. Ele é extremamente perigoso. Um homem que tem coragem de fazer isso com sua família, tem coragem de fazer crueldades muito maiores com qualquer pessoa. Tem coragem de repetir esse ato com qualquer outra pessoa. Então a gente precisa muito entender que certos casos, eles não podem ser varridos para baixo do tapete. Eles têm que estar em evidência sempre que possível. É sempre possível lembrar desses casos. Porque a gente não pode esquecer do rosto do agressor. A gente tem que lembrar sempre quem foi o agressor. Porque daqui uns anos, sei lá, 10, 15 anos, esse homem tá na rua. E ainda com capacidade de fazer isso de novo. Essa é a minha preocupação. E essa família, como é que vai viver agora? Porque agora eles estão na casa da irmã, que recebeu a família de braços abertos. Mas eles precisam ter autonomia. Eles precisam ter uma vida. Os anos roubados não voltam, mas e daqui pra frente? Como é que vai ser? Então, é esse meu questionamento que eu queria entender. Só isso, só queria entender o que é que vai ser feito. E queria saber por que é que não foi feito antes algo. Eu não vi as fotos das pessoas, mas as fotos do local de moradia é um local degradante. Imagina você passar 17 anos preso, amarrado num local daquele. Nenhum ser humano merece isso. E que esse agressor seja julgado, preso, cumpra sua pena e ao sair da cadeia, ele não consiga ter contato com essas vítimas, porque é uma crueldade muito grande você viver 17 anos preso, quando você finalmente se liberta e que eu torço para que eles reconstruam a sua vida, de repente se você cruzar com essa pessoa novamente, vai ser muito cruel. E que os órgãos públicos locais prestem a assistência necessária para essa família, eles vão precisar muito. E quem puder, quem estiver aí no Rio, quem estiver próximo a algum local que esteja recolhendo doação para eles, e se puder doar, doa, para ajudar, porque eles vão precisar mesmo de uma corrente de energia muito grande. A crueldade humana, todo dia ela sobe um degrau, sabe? Todo dia algum fato me estarrece mais. E esse me deixou extremamente abalada, chocada. Não só pelo fato do agressor fazer isso, porque isso a gente já viu várias e várias vezes, mas pelo fato de uma comunidade saber e ninguém tentar de verdade. Quando eu digo tentar, eu digo de verdade, fazer alguma coisa. Tudo bem que hoje em dia a gente tem muito medo de se meter na vida alheia, porque as pessoas são muito violentas, mas caramba, foram feitas denúncias e ninguém foi atrás saber por que não compareceu ninguém para ir lá verificar. Como é que dorme sabendo que existem pessoas vivendo uma situação degradante ao lado de sua casa? A gente precisa começar a agir mais, a gente precisa começar a nos unir mais, em prol de uma melhor condição de vida para todos nós, sabe? Seu vizinho, ele pode ser seu vizinho apenas, mas ele também pode ser um amigo, ele também pode ser uma pessoa mais próxima. Basta a gente começar a ter esse senso de coletividade. Acho que faltou aí senso de coletividade pra gente entender que somos todos iguais e merecemos justiça, merecemos segurança.
igualmente. Se você gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha, deixa seu comentário aí embaixo sobre o que você achou, deixa a sua reflexão. Quem puder doar, doa para ajudar essa família, porque eles vão precisar. Obrigada, beijo, tchau, tchau. Tchau, Zoe.